Estamos aqui de volta, né? Começando agora a nossa aula 4. Só para a gente recordar um pouco, né? Na aula 3, a gente trabalhou algumas coisas de formatação, algumas coisas relacionadas a título, né? Sumário, dei alguns toques assim, de como que vocês podem elaborar um título, né? De uma forma mais precisa. Como que faz para elaborar também um sumário, levando em consideração tudo aquilo que foi, de certo modo, anunciado no título, né? E no final da aula 3, nós começamos a falar um pouco sobre a questão da introdução, o que vocês devem levar em consideração no momento que vai fazer a introdução da monografia, o que vai, na realidade, levar em consideração quando vocês vão fazer a conclusão da monografia, qual que é a distinção de uma conclusão e das considerações finais. E depois eu entrei um pouco na questão, falando um pouco do próprio texto da monografia, né? O que vocês devem tomar cuidado, né, quando estiverem escrevendo o texto da monografia. Eu falei um pouco também sobre a questão da própria leitura, né? Não tem como escrever um texto da monografia sem uma boa leitura, ou seja, sem levar em consideração que vocês vão ter que gastar um tempo aí para realizar uma boa leitura, para fazer fichamento, né, para fazer resumo, resenha. Isso tudo contribui muito para que a monografia ela seja feita de uma forma mais rápida, né? Bom, hoje eu vou dar continuidade a essas questões mais relacionadas ao texto da monografia, coisas que vocês devem também se preocupar na monografia, né, para que ela fique com um texto mais claro e objetivo. E ontem eu falei, na aula passada, eu deixei claro a questão da linguagem da monografia, né? Ou seja, existem algumas questões da monografia que não tem como evitar, né? Por exemplo, a linguagem às vezes muito conservadora, é um pouco preocupante, mas tem coisas que não tem como evitar. Ou seja, tem alguns conceitos do direito que eles não têm como serem evitados. Então esse conservadorismo, de certo modo, ele ainda vai estar presente na monografia de vocês. A questão da gramática, né, dos ritos que devem também ser seguidos, os conceitos, né, a preocupação com a precisão dos conceitos, né? Isso é muito importante em uma monografia para que ela fique claro e para que a pessoa que vai, obviamente, ler a monografia, ela saiba exatamente o que você quer dizer, né? Outra coisa que eu acho que é importante ter em um texto da monografia é o esclarecimento de alguns termos, né? Se vocês quiserem até criar uma espécie de um glossário e colocar nesse glossário ali os principais termos que vocês trabalharam na monografia, isso é extremamente interessante, porque isso evita N problemas, né? Às vezes as pessoas vão escrevendo o texto da monografia e vão utilizando alguns termos, mas esses termos eles não estão definidos na monografia, né? Isso fica pouco claro para o leitor. Por exemplo, né, você está usando a palavra democracia na monografia. Você está usando a palavra justiça na monografia, né? Essas palavras elas são extremamente vagas, né? Talvez está usando a palavra princípio, a palavra direitos fundamentais, fundamento, são palavras que têm uma abertura, né, conceitual muito grande. Então é importante que essas palavras, esses termos, né, eles sejam traduzidos. E qualquer outro tipo de termo também que ele é importante dentro da monografia. Então se eu estou trabalhando controle de constitucionalidade, é importante eu definir de que modo que eu estou trabalhando o controle de constitucionalidade. Se eu estou trabalhando preceito fundamental, é importante eu definir o que eu entendo por preceito fundamental, claro, né? Sempre lembrando, é o que você entende a partir de um autor que já conceituou aquele termo, e aí para evitar qualquer tipo de problema. Outra coisa em relação à questão dos termos, que não basta só uma definição dos termos. Vocês vão ter que ter um cuidado para que esses termos não sejam definidos de uma forma meio vamos dizer assim, um pouco sem critério, né? Por exemplo, se eu estou utilizando como marco teórico da minha monografia a teoria discursiva do Habermas, por exemplo, né, é importante que os meus conceitos sejam conceitos habermasianos. Então, se eu estou usando o conceito de democracia e estou trabalhando com a teoria discursiva do direito, de Habermas,
é importante que eu traduza esses conceitos a partir da teoria de Habermas. Democracia, de acordo com Habermas, é isso, é aquilo e pronto. Direito é aquilo, justiça é isso, ou seja, isso tudo de acordo com o Habermas, ou então de acordo com o autor, que também tem algum tipo de relação com a teoria habermasiana, porque senão vocês vão traduzir de acordo com autores diferentes, isso vai gerar uma incoerência na monografia e vai dar um trabalho, né, para quem for avaliar, obviamente. Então, mesma coisa, se eu estou usando um marco teórico como o Dworkin, ou Rosemiro, ou Fatsalari, né, ou seja lá quem for, é importante eu buscar esses conceitos a partir desses marcos teóricos. Então, esse esclarecimento de termos é muito importante na monografia para que ela não fique, vamos dizer assim, vaga, né, para que a pessoa entenda exatamente o que você quer trabalhar. Bom, outra coisa que é importante lembrar na monografia é o estilo, né, da monografia. Eu até falei isso um pouco na aula passada, mas não custa lembrar, né? O estilo da monografia é exatamente a forma como você vai utilizar a colocação do verbo, né? Ou seja, a forma mais indicada que as pessoas trabalham é o impessoal, né? Então, conclui-se, investiga-se, né? Analisa-se, é sempre a forma impessoal. É também recomendado a primeira pessoa do plural, concluímos, né? Analisamos. E existem alguns autores, como eu disse na aula passada, que eles reforçam a questão da necessidade, né, da primeira pessoa do singular, já que a monografia ela é uma monografia em que não há uma possibilidade de uma neutralidade, vamos dizer assim. Mas a questão do estilo também, que eu acho importante, e aí é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, é quando o aluno ele começa quem está escrevendo a monografia, começa a meio que, sem querer, né, ou com menos cuidado talvez, né, ele começa a fazer paráfrases, né. Daqui a pouco eu vou explicar o que seria uma paráfrase, mas começa a pegar o texto do autor e escrever com suas palavras. Então ele pega um texto do autor e escreve com suas palavras, pega o texto do autor e escreve com suas palavras e assim por diante. Aí ele vai criando aquela coxa de retalho ali de várias frases, né, ou parágrafos que foram não literalmente copiados do autor, mas eles foram adaptados de acordo com a língua com o estilo, né, do autor da monografia. Isso é arriscado pelo seguinte problema, porque acaba que a monografia ela perde um pouco a coesão, né, vamos dizer assim. Até porque quem tá fazendo um curso de especialização, ou mesmo de graduação, ou até mesmo de mestrado, né, ainda não tem, vamos dizer assim, uma maturidade acadêmica suficiente para escrever um texto, vamos dizer, um texto perfeito, né, um texto brilhante. Então, há um problema nisso aqui. Tá? Então, vamos tomar um cuidado com essa questão do estilo, né, para evitar incoerências, né, que o texto perca essa coesão, vamos dizer assim. Então, essa é outra preocupação que vocês devem ter, né, para que o texto seja um texto bem amarrado e bem construído. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do plágio e nós vamos voltar um pouco nessa questão do estilo aqui, e tem algumas coisas que são bem interessantes. Bom, a questão do intertexto, que é algo que vocês devem trabalhar muito em uma monografia. Bom, a monografia ela é feita de citações, né, e textos que são textos que supostamente são elaborados pelo autor da monografia. Né? Então eu estou escrevendo um texto monográfico, eu vou amarrar o texto com algumas coisas que eu escrevo, daquilo que eu compreendi do que eu estou lendo, e citações. Alguma coisa que eu compreendi, citação. Alguma coisa que eu compreendi, citação. Então, o texto ele vai ser todo amarrado, né? Eu não posso ir colocando citações no texto de uma forma completamente gratuita e solta, né, dentro do texto. Então, é importante você aprender a fazer esse link, né, essa ligação entre as citações, né, que nós vamos chamar aí talvez de intertexto, e tem algumas formas de fazer esse intertexto, né?
O intertexto, nós temos a paráfrase, que é muito utilizada, a estilização e tem a paródia. A paródia, eu sinceramente não recomendo para um texto acadêmico, né? A paródia normalmente é muito recomendado para trabalhos literários, né? Ou talvez até jornalísticos, mas não para um trabalho acadêmico. Então a nossa preocupação maior aqui vai ser com a paráfrase e com a estilização do texto. Paráfrase, né? Daqui a pouco também eu vou juntar essa questão da paráfrase com a questão do plágio. O que seria a paráfrase? A paráfrase seria ou é a fidelidade estrita, né, ao texto que você está citando, né? Ou seja, você está sendo fiel ao texto, mudando muito pouca coisa dentro daquele texto, né? Então, fazendo uma adaptação, invertendo o predicado com o sujeito, talvez buscando ali sinônimos reescrevendo o texto do autor de uma forma um pouco diferente. Isso é parafrasear, mas é importante que faça citação, né? Porque você está fazendo um desvio mínimo aí do texto original e essa citação ela deve ser feita. Outro tipo de paráfrase também é quando você realmente pega o texto do autor inteiro, lê o texto inteiro do autor, e aí sim escreve com as suas palavras o que você realmente entendeu daquele parágrafo que você leu do texto. Isso também é parafrasear. Nas duas situações onde você se desvia um pouco do texto, ou quando você recria o texto, aquele parágrafo do autor com as suas palavras, né, talvez um resumido no parágrafo, isso também as duas situações são paráfrases e elas devem ser citadas. Não tem como não citar, né? É claro que a paráfrase, como ela não é uma citação literal, porque você está substituindo algumas palavras, então porque você está realmente reescrevendo o texto com suas palavras, você não precisa de citar o número da página do autor, né? Isso é importante lembrar. Basta citar o ano do livro, o ano do documento que vocês estão pesquisando, o nome do autor, obviamente, né? Sem citar a página. Então, paráfrase é muito utilizado, só que tem que tomar cuidado. Alguns alunos adoram fazer paráfrase e não colocar a referência, né? E não colocar a citação do autor. Isso é arriscado e daqui a pouco eu vou falar para vocês, isso também é plágio, né? Outra coisa seria a estilização, né? Que é algo um pouco mais complicado, porque exige aí uma leitura mais, vamos dizer assim, uma leitura mais aprofundada, não só do texto principal que você está lendo, mas inclusive de outros textos, né? De comentadores, ou outros textos para poder enriquecer a leitura que você está fazendo. Então a estilização é um processo de maior enriquecimento, né? Onde você vai acentuar determinadas situações e alargar aí pormenores e outras informações. Então a estilização, na realidade, você vai pegar o texto do autor e vai ampliar consideravelmente aquele texto do autor, né, dando, inclusive, uma outra roupagem, né, vamos dizer assim, para o texto do autor. Você vai enriquecer o texto do autor, né? Vai fazer links. Então, às vezes, o próprio autor ali citou um outro autor, e você vai buscar esse outro autor que foi citado, e vai criando aí vamos dizer, uma outra dimensão, né, no texto que você está escrevendo. Então, a estilização, ela é extremamente recomendada, também deve ser citado, porque você está, de certo modo, buscando isso na ideia do autor, né? Mas ela é um pouco mais complicada, porque exige um nível de leitura bastante aprofundado. Então, a estilização é recomendada, mas tem esse porém, né? Em relação à paródia, como eu disse para vocês, ela deve ser evitada completamente, né? Porque a paródia é um tipo de vamos dizer assim, de inversão, né, do texto que você está escrevendo. Então, parodiar é inverter o sentido de tudo aquilo que o autor está dizendo. Mas você está invertendo com a forma crítica, né, o texto do autor, ou mesmo para poder fazer ali um tipo de, como é que eu vou dizer, usar uma linguagem um pouco mais pobre até, né, porque na paródia você procura ser um pouco mais, agora a palavra ela foge um pouco, mas é como se você estivesse realmente invertendo completamente aquilo que o autor quer dizer, né? Então a paródia ela deve ser evitada, tá? A paródia é muito utilizada em música, em poesia, em literatura, e assim por diante. Então vão evitar
fazer paródias em textos. Agora, eu vou passar aqui para vocês, na tela do computador, uma cartilha que ela possivelmente ainda esteja disponível, né? Eu encontrei essa cartilha no Google, mas ela é uma cartilha que foi elaborada pela Universidade Fluminense, né? E ela está disponível para que todo mundo possa ter acesso. É uma cartilha sobre a questão do plágio, que isso preocupa bastante a gente, né? E essa cartilha então vai explicar de uma forma bastante simples, né, bem conciso, o que seria o plágio, né, para que a gente possa evitar esse chamado plágio. Bom, a cartilha aparece para vocês aí na tela, eu vou ampliar aqui um pouco para que fique um pouco mais claro, né? E vamos entender mais ou menos a partir de agora o que seria o famoso plágio. Bom, aqui tem as pessoas que organizaram, né, a cartilha, quem quiser depois ter acesso a isso, né? Então aqui já vem explicando aqui o plágio acadêmico, né? O plágio acadêmico se configura quando o aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de outro autor que as formulou e as publicou, sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Ou seja, o plágio, então, acontece muito via internet, né? Hoje em dia, existem inúmeras monografias, artigos, dissertações, teses, aí, milhões, né, estão disponibilizadas na internet. Então, às vezes, o aluno ali um pouco, né, às vezes com preguiça de escrever um texto, ou mesmo por falta de cuidado, né, busca na internet, pega aquele texto, copia o texto e não faz a referência. Então, isso é plágio, e, inclusive, isso é uma violação aos chamados direitos autorais, algo que está, inclusive, aqui muito bem explicado nessa cartilha, né, que eu estou apresentando para vocês. Eu vou tentar, vou ver depois com a coordenação do curso de vocês, para disponibilizar essa cartilha, para vocês sempre dar uma olhada na cartilha e ver se não estão cometendo nenhum tipo de plágio na monografia de vocês. Bom, aqui já começa um texto, né? Engana-se quem pensa que só faz plágio, quem copia palavra por palavra um trabalho inteiro sem citar a fonte de onde tirou. Então o plágio não é só aquela cópia literal do texto, né, sem fazer a citação. Então às vezes o aluno pega lá o texto exatamente como está, Ctrl+C, Ctrl+V, não altera nada e não faz a citação. Isso é óbvio que isso é plágio, né, e tem aí as suas implicações legais. Mas o plágio não é só isso, né? Como a cartilha mesmo diz aqui, segundo o professor Lécio Ramos, existem 3 tipos de plágio. O integral, que é esse que eu acabei de dizer, onde o aluno copia exatamente, ou seja, palavra por palavra, o texto do autor e esquece ou comete realmente aí um erro, né, de não fazer a citação. Existe o plágio parcial, que ocorre quando o trabalho é um mosaico, formado por cópias de parágrafos e frases de autores diversos, sem mencionar suas obras. Então aqui o que eu faço? Né? Eu leio vários autores, daqui a pouco vai ter um exemplo aqui, vocês vão entender isso melhor. Eu pego vários autores e vou fazendo uma coxa, né? Vou emendando um pedaço da frase de um autor, um pedaço da frase de outro autor, outro de outro, vou criando ali um texto que na realidade são textos de outros autores e vou com a pretensão de que esse texto seja meu, né? Mas obviamente que esse texto não é. Então é o que o autor está dizendo aqui, é a espécie de um mosaico, né? Vamos dizer assim, uma coxa de retalho de vários autores, e isso também, obviamente, seria plágio. Quando que o professor, por exemplo, descobre que isso é plágio? Isso é simples de descobrir, né? Normalmente os professores, eles conhecem os alunos, eles sabem como que os alunos escrevem. E aí, às vezes, pegam lá um texto do aluno e vê aquele texto, às vezes, brilhante, né, muito bem escrito, e aí já vem uma determinada desconfiança, pode ser que não seja correta, mas aí quando vai analisar isso na internet, joga isso na internet, ou então, às vezes o próprio professor conhece parte daquele texto, já leu aquele texto em algum lugar, isso é muito arriscado, e, como eu disse, tem as implicações legais, eu vou explicar daqui a pouco quais são essas implicações legais, né? E existe também o plágio conceitual, que é a utilização da ideia do autor escrevendo de outra forma, porém, novamente, sem citar a fonte original.
Plágio conceitual é aquele que eu falei lá atrás para vocês. Mais ou menos a paráfrase, né? Onde o aluno reescreve o texto do autor com as suas palavras. E aí ele não cita. O fato de eu reescrever o texto do autor com as minhas palavras tem aí um mérito, né? Porque você conseguiu entender o que o autor escreveu. Mas você esqueceu de citar o autor porque a ideia é do autor. A ideia não é sua. Então, infelizmente, você vai ter que fazer essa citação. Aqui, a cartilha ainda vem aqui ao lado, aqui, né? As questões legais, né? Então, veja o que diz a lei. O Código Civil, artigo 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, né? O Código Penal, contra o crime, o direito autoral previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101, 110, 184 e 186. Direitos do autor formulados pela Lei 9.610 de 98 e 299, falsidade ideológica. Aí vem aqui, artigo 7º, define as obras intelectuais que são protegidas por lei, considerando como obras intelectuais as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Veja bem que a lei já prevê aqui o futuro, né, de certo modo. Artigo 22 e 24. Regem os direitos morais e patrimoniais da obra criada como pertencentes ao seu autor. 33. Diz que ninguém pode reproduzir a obra intelectual de um autor sem a permissão deste. Artigo 101 e 110. Tratam-se das sanções civis aplicáveis em caso de violação dos direitos autorais, sem exclusão das possíveis sanções penais. 184. Configura como crime de plágio o uso indevido da propriedade intelectual de outro. Veja bem, o plágio ele é crime, né? Eu me lembro, não vou citar a instituição, mas eu já lecionei em algumas instituições, eu já presenciei alunos saírem algemados da banca de monografia. Foi algo um tanto quanto constrangedor, mas isso já aconteceu. Artigo 229 define o plágio como crime de falsidade ideológica em documentos particulares ou públicos, né? Então aqui tem as questões mais legais. E aqui agora a gente vai ver mais ou menos um exemplo do que seria o plágio parcial, que é o talvez o mais cometido pelos alunos, né? Então aqui está explicando, né? Vamos imaginar que por solicitação do professor, alguns alunos fizeram artigos acadêmicos sobre os chamados tempos pós-modernos. É uma situação hipotética, não ocorreu de fato, mas nos ajudará a entender como se configura o plágio e como evitá-lo. Suponhamos primeiramente que eles escreveram assim. Então imagina que o aluno escreveu esse texto, né? Se desde a época do desencarte, ao longo da era moderna, dos projetos da vida, o problema da identidade era a questão de como construir a própria identidade, atualmente, o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. A pós-modernidade representa um momento histórico preciso em que todos os freios institucionais que se opunham à emancipação individual se esboroam e desaparecem, dando lugar à manifestação dos desejos subjetivos da realização individual do amor próprio. Vamos parar por aqui só para ter uma ideia. Esse texto aqui, obviamente, né, aí vem aqui explicando aqui embaixo, né, tudo muito bonito, mas acontece que além do professor conhecer bem o estilo da escrita do aluno, saber se ele escreve tão bem ou não, o texto é típico exemplo de plágio parcial, porque os parágrafos são copiados na íntegra, sem citação, de obras de Bauman, né, Lipovetsky, Severiano, respectivamente. E aí vem, então, o autor fazendo aqui um outro exemplo. Depois ele vai reescrever esse texto lá na frente, só para vocês terem ideia, né? Mesmo citando as fontes. Então é que agora ele vai citar as fontes. Ainda assim, a forma de escrever é incorreta, pois o pesquisador, ou seja, o aluno, não deve apenas fazer um levantamento de trechos de autores, coxa de retalhos, mas sim criar um texto diferente, baseado nas ideias dos mesmos, explicando o que eles quiseram dizer, como exemplos esclarecedores, entre outros complementos. Dessa forma, é incorreto, por exemplo, colocar em vários parágrafos sucessivos, literalmente o texto deles, entre aspas, portanto, ou mudando apenas uma ou outra palavra. Abaixo, uma versão incorreta, mesmo tendo as fontes citadas. As palavras alteradas estão em negrito. Então aqui, quem fez a cartilha, obviamente, deu um exemplo aqui também do que seria incorreto, né?
Então aqui ele pegou vários textos de autores, né? O primeiro parágrafo aqui, né, ele pegou do Bauman, né, e mudou algumas palavras, onde está negrito aqui, contemporaneidade e tal. O segundo parágrafo ele pegou do Lipovetsky, que é... mudou essas palavras que estão em negrito. E o terceiro parágrafo ele pegou do Severiano e também mudou as palavras que estão em negrito. Então ele pegou 3 parágrafos da monografia, cada um de um autor, e criou uma coxa de retalho. Isso também seria errado. Tá? Não é plágio, né, porque ele citou, mas é errado. Ok? Então, aqui agora tem uma ideia de um plágio conceitual, onde o aluno copia, né, um conceito sem fazer a citação. Correto? Vocês vão ter acesso a esse texto, vão entender melhor. Aqui do lado, na cartilha, né, tem o exemplo de como que seria o correto fazer essa citação. Né? Então está aqui em cima já o texto, como seria o correto. Que eu acho interessante você dar uma lida nessa cartilha, porque vai ajudar muito. Né? Então está lá, como aponta Bauman, 2009, página 155, em outras épocas os dilemas existenciais eram mais simples, não sei o que e tal. E aí vem seguindo assim por diante. E ele vai explicar o que o Bauman falou, depois ele faz uma citação aqui, vocês podem observar, né? Faz uma citação aqui, literal, né? Porque tem um texto recuado aqui, né? Se desde a época do desencaixe, ao longo da Era Moderna, dos projetos da vida e assim por diante, Bauman, 1999, página 155. Né? Aí depois vem outro texto. A pós-modernidade significa uma postura do indivíduo. Então aqui é a compreensão do aluno em relação ao texto que ele está lendo. Logo depois ele faz uma referência literal, que está aqui de novo, aqui, do texto do Lipovetsky, que está aqui 2004, página 23. E assim por diante. Então aqui tem explicando exatamente como deve ser um texto escrito. É interessante observar, né, que parece uma coxa de retalho, mas não é, porque esse primeiro texto aqui, na realidade, foi escrito com as palavras do aluno. Né? Ou seja, ele pegou o texto do Bauman, entendeu o que ele leu e escreveu com suas palavras. E citou ainda, porque tem que citar. Logo depois, para complementar, ele pega a ideia literal do Bauman, o próprio texto do Bauman, e vai citar literalmente aqui embaixo. De novo, ele vai embaixo, vai continuar, pega o texto que ele leu, do Lipovetsky aqui, e trabalha o texto, escreve com as suas palavras, né? Claro, citando, porque tem que citar o autor, não tem jeito. Depois ele faz uma citação literal. Mesma coisa do Severiano, ou seja, o texto, então, não é meramente uma coxa de retalho, né? Ele tem que estar todo conectado, né? Então você mostra que você realmente lê o texto, compreendeu o texto, faz uma citação. Lê o texto, compreendeu o texto, faz uma citação. Então isso é muito importante. Outra coisa que é sempre interessante no texto da monografia, já que a monografia ela é dividida em capítulos, né, é sempre fazer um link de um capítulo com o outro. Né? Então você vai escrever o primeiro capítulo, já começa ali escrevendo, fazendo uma introdução, dizendo o que você vai escrever no capítulo. Né? Então, sempre assim, o presente capítulo da monografia, no presente capítulo vamos trabalhar tal tema assim assim, pretendemos fazer uma discussão nesse sentido. Então vocês já vão descrever mais ou menos o que vai acontecer dentro daquela monografia, né, em cada capítulo. Da mesma forma, de cada subitem. Então você vai amarrando o texto para que os capítulos não fiquem soltos na monografia. E no final do texto também vocês podem falar, né, que vocês estão, conforme vimos nesse capítulo, isso ficou assim claro, e agora vamos passar para outro capítulo. Então é sempre fazendo uma forma de criar um elo aí entre cada um desses capítulos. Bom, vamos parar por aqui e já voltamos no próximo bloco.